Olá, irmãos, boa noite. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade. Vamos dar continuidade no livro Breves Esboços dos livros da Bíblia. São resumos de cada livro da Bíblia. E hoje a gente vai estar continuando em Números. Vou iniciar a leitura. Jorge, só eu dei uma sugestão, e antes de Sim, entrar irmão. no livro, a gente pudesse ler alguns versículos, né? Aí eu já até deixei alguns versículos aqui, eu vou compartilhar com você e você faz a leitura. Pode ser? Pode sim. Irmão Bem. Leones ficou de trazer alguns versículos acho que na terça, não foi? Aí o irmão Isaac deixou para hoje trazer os versículos dele, não foi isso? Sim, exatamente. Aí se o irmão Leão estiver também, ele já indica aí quais os versículos, né, que ele tem. Eu, para facilitar, eu já coloquei os versículos que eu citei, já numa única tela, para a gente não ficar toda hora tendo que ir para a Bíblia e voltar. Aí eu vou compartilhar aqui, viu, irmão Jorge? Aí o irmão já lê, depois a gente vê o do irmão Leão dizer quais os versículos que ele tem. Porque como esse estudo é um estudo acerca da palavra de Deus, então, se a gente iniciar já lendo alguns versículos que falam sobre a importância, né, da palavra, já fica melhor para a gente não só aprender, como memorizar, né, e colocar isso na prática. Você pode tirar o seu compartilhamento aí, irmão, para mim colocar aqui. Eu acho que ou eu não consigo colocar com o seu aí, né? Compartilhar a tela. Eu acho que você consegue, irmão. Pronto, vou colocar aqui, o irmão faz a leitura, por favor. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deuteronômio 11:18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E, irmão Leones, você lembra o versículo que você queria trazer? Não, na verdade aquele era só um cumprimento mesmo em cima de como Isaac trouxe esses versículos aí, né? Eu lembrei de 2 Timóteo 3:16 e agora outro me esqueci que não sei se é a 1 Pedro ou a 2 Pedro 18 a 20. Aí que era só para complementar essa leitura que o irmão trouxe aí, era só isso mesmo. É 2 Timóteo 3:16.
2 Timóteo 3,16. Versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E a outra passagem que eu me lembrei é 1 Pedro mesmo, do versículo 18 a 21. Eu creio que casa nesse versículo que o irmão trouxe aí. Qual é o capítulo, irmão? Segunda Pedro, pode ser só o versículo 20 e 21. 2 Pedro e o capítulo é? Capítulo 1. 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, vamos iniciar a leitura. Números. O título hebraico deste livro, No Deserto, resume apropriadamente seu conteúdo histórico. O livro nos leva do Monte Sinai para as planícies de Moabe, junto ao Rio Jordão. Serviço e caminhada caracterizam Números. É importante notar que a adoração, Levítico, segue a redenção, Êxodo, e deve ter seu devido lugar antes do serviço. As seguintes divisões podem ser observadas: arranjos para a partida do Sinai, capítulos 1 ao 9. A jornada do Sinai para Cádiz Barneia, nas fronteiras de Canaã, capítulos 10 ao 12. Os 12 espias vasculham a terra, capítulo 13. Apostasia, levantemos um capitão e voltemos ao Egito, capítulo 14. Os propósitos de Deus para o seu povo, Canaã, não o deserto, devem ser a esperança deles, capítulo 15. Em 38 anos de peregrinação, os propósitos de Deus permanecem inalterados, capítulo 16 ao 19. Segundo a chegada a Cádiz Barneia e sua jornada de lá para as planícies de Moabe, capítulo 20 até o 36. O capítulo 33 nos dá um resumo de seus acampamentos, com a primeira estada
em Gades Barneia, em Cardes Barneia, visível pela sua ausência. Pela incredulidade, todos aqueles acima dos 20 anos de idade, entre a nação de Israel, pereceram no deserto, exceto Josué e Caleb. Números, capítulo 14, versos 29 a 30. Apenas esses 2 homens fiéis, contados entre os 12 espias, insistiram por Jeová e sua verdade. Embora estivessem no deserto, a terra prometida deveria sempre estar diante dos filhos de Israel. Uma fita, somente, irmão. Uma fita azul devia guarnecer as bordas de suas vestes. Números 15 e 38. Como deveria ser guarnecida figurativamente as nossas, lembrando-nos que somos um povo celestial. Deus não nos queria no Egito, no mundo. Ele também não nos queria no deserto. O mundo visto com os olhos da fé. Os filhos de Israel entraram no Mar Vermelho e saíram do Jordão. Êxodo 14, 22. Não sei se aqui é Josué ou é Jeremias. Josué. Josué, né? Obrigado, irmão. Capítulo 4, versos 16 ao 18. Nada se fala deles saindo do Mar Vermelho ou entrando no Jordão. Suas andanças no deserto não eram o caminho da fé. É triste ver no final da jornada que alguns ainda não desejavam entrar na terra. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Números 32, versículo 5. Por outro lado, é bonito ver o desejo do coração das filhas de Zelofeade, capítulo 27. Elas não desprezaram a terra agradável. Ao contrário, reivindicaram a porção de seu pai e Deus honrou a fé delas. Até que encerrou, né, o resumo do livro de Números. Vou dar uma pequena pausa aqui, né, para ver se algum irmão tem algo a falar. Vamos lá, vamos continuar. Hein, George? Interessante que o autor do livro aí, ele traz a importância, né, da ordem, né, dos livros. Ele começa a falar ali em Êxodo, Levítico e Números, mas a gente pode voltar até para o primeiro, né? Gênesis, a gente pudesse, né, resumir em uma ou duas palavras, a gente vai lembrar de criação, né, depois queda, né, do homem, depois da queda do homem, a gente vai para Êxodo, né? Depois de Gênesis é Êxodo, se eu errar, os irmãos me corrigem, mas depois de Gênesis é Êxodo, né? E aí vem a redenção, né?
Então houve, né, a criação, a queda, Gênesis, Êxodo veio a redenção, aí Levíticos, né, isso veio a adoração em Levíticos, e em Números vem o serviço. Acho que é essa ordem aí, acho que é isso que ele fala também. E aí em Levítico, aliás, agora em Número, né, em Números que estamos lendo, vem o serviço. E é interessante esse aspecto, né, de entender isso, que até os livros ficaram na ordem aí. E hoje a gente sabe disso, né, que um grande problema é querer fazer primeiro as coisas, por assim dizer, antes de estar liberto, antes de que haja o Senhor fazendo, né, impelindo essa pessoa a fazer a obra, a fazer o que deve ser feito. O que é muito pregado hoje, principalmente hoje, né, é obras, né, é trabalho, é fazer algo. Então, aquele que trabalha mais, aquele que faz mais, esse está salvo, esse está em comunhão, esse está muito bem. Então, é uma marca hoje, né, na cristandade. Então, a gente vê que esse aspecto é muito interessante. Olha a ordem dos livros, né? Criação, queda, redenção, Êxodo, né? O sangue, cordeiro, redenção. Aí Levítico veio adoração. Então agora você pode adorar, você está liberto já. Você já pode entrar no Santo dos Santos. É sacerdote. Aí já pode sim adorar. E aí depois veio Números, né? E agora o serviço. Então, depois da libertação, da adoração, agora vem serviço. Então agora você realmente pode, né, trabalhar ou fazer algo, as obras que Deus preparou para que andássemos nelas, agora sim. Então a partir de Números ele fala, é serviço. Então agora já pode, né, trabalhar. Um outro ponto também interessante é que ficou aí Josué e Caleb, né? Então a gente vê sempre a questão do remanescente. A multidão, a grande parte sempre falha. A gente vê isso aí desde o princípio. Mas Deus sempre deixa um resto, né? Ele sempre separa ali. Então ficou Josué e Caleb. Os outros todos pereceram no deserto, né? Por incredulidade, acima dos 20 anos, né? Se não me falha a memória. Então a gente vê esse outro princípio, né? Isso também sempre acontece. E o Senhor vai falar, onde estiverem dois ou três. Dois aí. Ficaram dois lá. 2 ou 3 reunidos. Em meu nome ali estarei no meio deles. Então a gente vê sempre essa questão. Sempre que começa com muita gente, né? O testemunho sempre foi assim. E aí começa a degringolar, mas aí o Senhor não deixa chegar ao fim. Ele sempre separa ali um resto, né? Sempre vai ter um remanescente, e certamente não é diferente agora, no tempo em que estamos vivendo. Então vamos passar para o próximo livro. Deuteronômio. O título grego que mantemos da Septuaginta significa a segunda lei, ou a lei repetida. No entanto, isso não descreve adequadamente o conteúdo deste livro. Seria um erro grave considerar Deuteronômio uma mera repetição do que foi escrito antes. O título hebraico deriva do primeiro versículo e significa palavras. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de Sufi, entre Parã e Tufel, e Labã e Azerote, e de Zaabe,
Deuteronômio 1, versículo 1. Diferentemente de Êxodo ou Números, que tem um grande conteúdo histórico, Deuteronômio é quase inteiramente as palavras que Moisés relatou aos ouvidos do povo antes de entrar na terra prometida. Enquanto Levítico é dirigido aos sacerdotes, Deuteronômio é dirigido ao povo. Foram 11 dias de viagem de Horebe, a caminho do Monte Seir, até Cádiz, Barneia. Deuteronômio 1, versículo 2. Mas agora, 40 anos depois, uma nova geração, com exceção de Josué e Caleb, está prestes a entrar na terra. Moisés começa nos 3 primeiros capítulos, ensaiando um breve resumo dos caminhos de Deus com ele. Que lições ele lhes ensinará no deserto, não apenas pela própria fraqueza, mas também pela infinita santidade, paciência, graça e amor de Jeová. O capítulo 5 começa: E chamou Moisés a todo o povo, a todo Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-lo-eis, para os cumprir. Essas palavras continuam até o final do capítulo 28. O capítulo 29 começa com um resumo. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do deserto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio 29, versículo 1. Mais uma vez, encontramos os filhos de Israel dizendo: O ouviremos e o faremos. Deuteronômio 5, 27, que traz a resposta daquele que conhecia os corações. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, 29. As instruções que receberam supõem que estão na terra, uma terra em que Moisés não deveria entrar. Embora tivesse visto com seus olhos, capítulo 34. Eles deveriam amar o Senhor, seu Deus, e guardar suas ordenanças, seus estatutos, seus juízos e seus mandamentos continuamente. Deuteronômio 11, versículo 1. Rebelião resultaria em julgamento. Uma vez na terra, eles deviam adorar no lugar escolhido pelo Senhor.
Então haveria um lugar que escolhera o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alcançada da vossa mão, e toda escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Deuteronômio 12, versículo 11. Infelizmente, Deuteronômio também pressupõe o fracasso deles. O livro olha além da entrada deles na terra. Olha profeticamente para o dia em que fracassados seriam expulsos da terra e espalhados entre as nações de onde o Senhor os reuniria novamente. Capítulo 30. O Cântico de Moisés, no capítulo 32, antecipa a apostasia, a restauração deles e o julgamento de Deus sobre as nações. É interessante notar que Deuteronômio é o livro mais frequentemente citado do Pentateuco no Novo Testamento. Embora os filhos de Israel tenham realmente falhado, vemos em belo contraste aquele sempre fez a vontade do Pai, aquele que sempre fez a vontade do Pai. As três citações usadas por nosso Salvador para responder ao tentador são retiradas deste livro. Mateus 4, 1, versículo 1 ao 11, Lucas 4, versículo 1 ao 13. Irmão, se ainda for continuar no livro, não vou ler mais aí, eu queria fazer um breve comentário onde ficou para trás lá em Gênesis, porque na última live, quando o irmão Isaac estava falando do aspecto do Velho Testamento, né, não ter nada a ver com a igreja, mas tem coisa ali que a gente pode aprender e aplicar. Então eu estava em mente, mas não deu tempo, que existe coisa, né, que a gente pode aprender, que até a passagem lá de Timóteo 16 fala, né, que toda a escritura ela é proveitosa para nos ensinar, nos corrigir. Então se os irmãos não for continuar lendo aí, mas então como uma sugestão aí.
Acredito que você pode ficar à vontade, irmão Leandro, para trazer o pensamento. Na verdade, lá em Gênesis, ficou lá em Gênesis esse pensamento, né? Que eu estava em mim, que é um preceito, vamos dizer assim, um aprendizado que serve para nosso tempo hoje, né? E aí, se o irmão estiver compartilhando a Bíblia aí, eu vou falar as passagens aqui, que é Gênesis no capítulo 26, versículo 34 e 35, e no capítulo 27, versículo 46, e no versículo 28, no versículo 1, capítulo 28, aliás, versículo 1 e no versículo 8 e 9. Aí o irmão pode ler as 4 passagens, depois eu comento. Diga primeiro, repita o capítulo primeiro e para eu poder colocar aqui. Gênesis 26, no versículo 34 e 35. Ô Jefferson, acho que não está compartilhando a Bíblia não, hein? Está compartilhando hinos. Esse é o versículo 33? 34 e 35. 34, 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Besamete, Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Agora, 27 e 46. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá, para que me servirá a vida? Agora, 28, versículo 1 e 8 e 9. E Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, irmãos, o que eu observei nessas passagens é que é um preceito, né, que ainda serve para nosso tempo hoje, né, para a igreja. É a preocupação de uma mãe, né, ali que tinha temor de Deus, e de um pai também que tinha temor de Deus, em seus filhos, né, casar com vamos dizer assim, com a família de Deus, né?
que era a figura hoje ali, era de casar com só seus próprios familiares, para nós hoje também serve como o cristão casar com cristão, né, da mesma fé. Aí já vai estar lá no Novo Testamento essa explicação. E o que nós observamos aqui é que essa preocupação de Rebeca e Isaac com seu filho. E aí eu até quando entra no 27 aqui, eu não entendia antes, porque aqui Rebeca, ela usou de engano, né, com mais Jacó para Esaú perder, vamos dizer assim, a sua primogenitura, que eu não sei falar dele. Mas eu não entendi, eu achava que quando eu li a Bíblia sem entender, sem entendimento, eu achava que isso aqui era errado, porque juntou a Raquel e enganou Esaú, e aí eu não achava que era de desacordo. Só que quando a gente vai lendo aqui, a intenção de Rebeca era agradar a Deus. Então ela viu que Esaú não estava sendo fiel a Deus, né? Então você vê que até no 46 ela expressa essa amargura de coração. Então a intenção dela era boa. Deus se agradou, porque era voltada para agradar a Deus. Então, e aí quando a gente volta para Abraão, né? Teve também a história de Abraão que a mulher de Abraão, Leia, não sei, não passou o nome agora, ela também não concorda que Ismael receba, e também achava errado, né? Mas Isaac recebesse a promessa. Então, a gente vê mulheres sábias, né? Vamos dizer assim, no Senhor. E realmente estava preocupada com as coisas de Deus e esse refletia nos seus filhos. Então a gente não entende, a gente vai lendo e não entende, acha que sem entendimento, no começo a gente acha que está errada a palavra de Deus, né? Mas graças ao Senhor a gente vai aprendendo que a intenção delas ali era agradar a Deus. E no versículo 8 e 9 do capítulo 28 aqui, eu tive um pensamento, eu queria que os irmãos me corrijam, mostra simplesmente a religião, né? Uma pessoa religiosa no versículo 8 e 9. Ou seja, Jacó, Isaac e Raquel aqui, vamos dizer assim, era uma pessoa que estava de acordo à vontade de Deus, né? Os planos deles era agradar a Deus. Porém, Esaú não era. Mas você vê a religiosidade, vamos dizer assim, de Esaú no versículo 8 e 9, em que ele vê essa questão e ele não está fazendo ali pelo Senhor. É simplesmente religiosidade. Ele vê que o pai e a mãe não se agradam daquilo e vê que Jacó está fazendo de acordo à vontade do pai e da mãe. Então ele vai e toma uma das filhas de Ismael. Aí, trazendo para o nosso tempo hoje, faz parte da família real, da família de Deus também, mas não é de acordo à vontade de Deus. Aí até tem a questão do julgo desigual, né? E quando se casa com a família, sendo da família de Deus, não é um julgo desigual, mas pode vir consequência por falta de comunhão ou de obediência. E também pode entrar no termo de simplesmente porque quer agradar o pai ou a mãe, simplesmente ser uma pessoa religiosa. Então, eu vi nesse sentido aí, mas eu queria que se os irmãos pudessem me corrigir e eu complementar alguma coisa, eu gostaria. Até aí. Só mais um complemento, irmãos. Para finalizar, a intenção de Esaú aqui, eu creio
Não era agradar a Deus, né? Mas agradar o pai, simplesmente. O pai e a mãe, né? No versículo 8 de novo. São 8h55. Deixa eu ver. Olhar no celular que tá mais certinho. 8h57, irmão. Creio que esse Josué a gente pode deixar para próxima reunião, né? Se eu permitir. Aí só pegando uma continuidade do livro ali, né? Algo que chamou a atenção também em resumo, né? E se aplica também para os nossos dias de hoje, né? O irmão estava falando sobre o testemunho, né? Em relação ao outro livro que a gente já leu. A gente vê nesse livro de Deuteronômio, se o irmão puder voltar um pouco. Ah, aí você sobe um pouquinho, irmão, por favor. Descer, né, a tela. Aqui, aí mesmo. Não, aí mesmo. Só um pouquinho. Aí onde tá lugar escolhido pelo Senhor. Então a gente vê que isso era válido, né, tanto para o povo de Israel e também se aplica a essa dispensação da graça que a gente vive, né? A igreja. Então a gente vê aqui também duas coisas importantes, né? Que também para eles deveriam adorar no lugar onde o Senhor havia escolhido. Hoje, para nós, também temos um lugar descrito na palavra, que a gente vê lá em Mateus 18:20, se eu não me engano. Onde estiverem dois ou três reunidos, onde forem reunidos ao meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, o lugar hoje para nós é o nome do Senhor. Aqui nesse tempo, falando da construção, né, que Salomão fez, né, o templo ali de Jerusalém era o lugar onde estava o nome do Senhor. E é somente ali que eles deveriam adorar. Hoje, para nós, não há um templo, mas é somente o nome do Senhor.
não deixa de ser um lugar escolhido pelo Senhor para que nós, né, os cristãos, possamos adorar. Então, a gente vê esse primeiro princípio, né? E algo também que nesse livro dá uma certa importância, que é a palavra, né? Então, a gente vê que é reunir no terreno, né, no lugar onde o Senhor escolheu, que é o seu nome, né? É o terreno de reunião, e também a palavra. Isso deve seguir junto, né? Ou seja, não só reunido nesse terreno de reunião, mas também guardando tudo em que há na Escritura, né? Falando aqui para nós nas cartas de Paulo, né? Toda a instrução que tem ali para como a igreja deve congregar, se reunir, tem tudo detalhado, tudo certinho. Assim como Deus deixou para o povo de Israel tudo detalhado como deveriam fazer, né? Palavra por palavra, né? Detalhando as coisas tudo certinho. Assim também o Senhor deixou para a igreja, né? Isso é interessante porque também, da mesma forma que é com eles, é também para nós, né? É o lugar onde o Senhor escolheu. Hoje para nós é o nome do Senhor, né? E guardando toda a sua palavra, toda a sua doutrina, né? Fazendo essa, é claro, essa divisão, né? Essa que a doutrina que a gente guarda para estar reunido, né, nesse terreno de reunião, né, é a doutrina dada para a igreja, né, e essa é a palavra para nós, né. Então, só até aqui mesmo, se os irmãos querem complementar algo, né, a gente continuar na próxima reunião, se eu permitir. Só mais uma observação, um cumprimento, na verdade, a respeito do que o irmão Geose falou aí, que eu até estive a ouvir, né, um vídeo do irmão Lemão, muito interessante que ele cita esse capítulo, que o irmão, no caso, citou aí de Mateus, e traz alguns outros do Antigo Testamento, que ele faz até uma observação, né, que ele diz que todas as vezes que a leitura, na verdade, correta dessa passagem que o irmão citou de Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, a leitura correta deveria ser onde estiverem 2 ou 3 que foram reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque quando você coloca, né, esse que aí, né, aí você entende realmente que nós estamos reunidos ao redor de uma pessoa, né? A uma pessoa e, e quem nos reuniu ali foi o próprio Senhor. É muito interessante essa questão, né? Eu achei muito interessante assim o que ele falou, porque realmente, quando você pensa, né, desse ponto de vista, e tem ele trouxe essa observação do que ali, aí nós compreendemos realmente o que essa passagem aí quer nos ensinar, né? E graças ao Senhor nós entendemos hoje em dia, de que existe um lugar onde o Senhor colocou o seu nome para os cristãos se reunirem, né, para a adoração, ministério da palavra, partir do pão e etc. E nós podemos encontrar isso com muita clareza, né? Principalmente nas epístolas de Paulo. E é interessante porque a gente vê que essas verdades são desprezadas. E eu pensei, né, nessa observação que o irmão Lemon trouxe. Achei por bem citá-la aqui. Só até aqui.
Ok, irmãos? Vamos estar encerrando, então, por hoje. Na próxima segunda, o Senhor assim permitindo, vamos dar continuidade a partir de Josué. Vou estar tirando a gravação aqui.